Você sabe por que situações podem se enquadrar em um termo chamado de importunação sexual? Assédio dentro do ônibus, por exemplo. Você vai entender na reportagem da Carolina Iannelli deste artigo que pode passar a fazer parte do Código Penal. Atenção, mulheres, hein? Não é difícil encontrar pessoas que já passaram por situações desconfortáveis em aglomerações ou dentro de um ônibus, por exemplo. Quase sempre, a mulher é quem mais sofre. Às vezes o homem fica olhando, né? É muito incomodante, incomoda muito. É muita falta de respeito a pessoa fazer qualquer tipo de coisa dessas. Esta atendente já passou por um constrangimento e sente medo toda vez que usa o transporte público. Eu fiquei sem reação, né? Tinha dois rapazes olhando e ele estava meio vazio, porque não era horário de pico. Aí eu tentei descer, e desci ainda antes, uma estação antes, e ainda fiquei olhando para trás, caso eles me seguissem, mas não seguiram. Mas olharam de um jeito diferente, os dois conversavam entre eles e olhavam para mim. Casos como esses podem passar a ser enquadrados como importunação sexual. O novo artigo do Código Penal já foi aprovado no Senado e ainda precisa de sanção do presidente. A regulamentação pode ser um dos caminhos para tentar diminuir este tipo de comportamento. Hoje, no nosso sistema jurídico, e especialmente nos últimos anos, há uma celeuma muito grande dessa conduta criminosa, daquele cidadão que importuna uma vítima num lugar público, num coletivo, por exemplo, através de atos de pequenos toques. Então, essa conduta criminosa era, para alguns, considerada como estupro e para outros considerado como uma contravenção penal. Se o projeto for sancionado, esses atos passam a ser considerados crimes contra a dignidade sexual, com 1 a 5 anos de prisão. O advogado explica que esse tipo de situação não fazia parte do Código Penal. O projeto inclui ainda outras questões. Essa nova lei é um pacote de leis, na verdade, onde o legislador trouxe novas condutas criminosas que visam buscar amparo à dignidade sexual. Então você tem a vingança pornográfica, que é aquele encaminhamento de fotos e imagens de pessoas em relações sexuais ou em relações de intimidade. E você tem também o estupro coletivo, que é aquela forma de duas ou mais pessoas praticarem relação sexual forçada, como até punição da vítima, que agora isso é um aumento de pena no crime de estupro. Então é um pacote que visou o legislador agora, vamos dizer assim, proteger mais aspectos de dignidade sexual das vítimas. O suspeito só é preso em flagrante. Por isso, o ideal é que quem passar por alguma importunação sexual procure a polícia imediatamente. O novo artigo pode encorajar a vítima a não se calar. Ainda que ela não consiga, porque muitas vezes o cidadão sai correndo, né? Ele é importuna e corre, e a pessoa não sabe a sua identidade. Mas é bom documentar, levar isso para uma autoridade, fazer um boletim de ocorrência, para que as autoridades mapeiem o local, verifiquem se é numa praça, se é num lugar público, num coletivo, numa linha, para que a autoridade pública, ela de fato possa tomar providências e começar a prevenir esse tipo de infração. É muito importante que você compreenda isso, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que os ônibus de Santos circulam com cartazes informando que qualquer mulher pode solicitar que o motorista pare fora do ponto entre 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Esse cartaz informa ainda que as denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, que é o Disque Denúncia contra a Mulher. Você pode entrar em contato e denunciar 24 horas por dia. A campanha tem o objetivo de inibir a prática do abuso sexual. Como disse aqui o nosso advogado na entrevista, essas novas possibilidades de leis podem fazer com que as mulheres acabem sendo preservadas, protegidas pela legislação. Já há leis para proteger as mulheres, mas a gente vem percebendo muitos casos de agressão contra a mulher. E esse é um tipo de agressão também que acaba sendo muito comum, infelizmente, dentro do transporte público de uma maneira geral. Então, 181 é o Disque Denúncia, você pode também fazer a sua denúncia, a denúncia sobre importunação sexual dentro desses coletivos aqui.